Paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de ler uma palavra hoje que se encontra no Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 8. Está escrito assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, os que buscam de todo o coração. Que não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste tuas instruções para que fossem observadas diligentemente. Ó que meus caminhos sejam dirigidos de maneira que eu observe teus estatutos. Então não ficarei confundido quando eu atentar para todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com o coração reto, quando tiver aprendido tuas retas instruções. Guardarei teus estatutos, não me desampares totalmente. Irmãos, eu lendo essa palavra, lendo as explicações, né, sobre a palavra de Deus, eu gostei muito, eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu estou explicando aqui porque na realidade eu gosto de ler. Como eu gosto de estudar a Bíblia, então eu venho falar, mas na realidade o mais importante para mim é a parte que eu estou lendo e aprendendo. Irmãos, a Bíblia está escrito lá em João, no livro de João, que Jesus ele é o Verbo, ele é a palavra. Está escrito que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu cheguei à conclusão que, no princípio de tudo, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não lê a palavra de Deus, e se a gente não ouve a palavra de Deus, a gente não agrada a Deus, porque isso não gera fé. O nosso alimento espiritual, o que nos mantém equilibrados, que nos mantém no caminho de Deus e longe das tentações do inimigo, sem ser enganados pelo inimigo, é a Bíblia, é a palavra. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo ele deu o exemplo para a gente vencer o inimigo, para a gente vencer as tentações, o pecado que nos ronda, para nos tirar da presença de Deus. Jesus Cristo venceu só falando os versículos da Bíblia. Só que, irmãos, como é que a gente vai vencer os versículos da Bíblia se a gente nem lê ela? Se a gente não busca ler a palavra, como é que a gente vai agradar a Deus? Se Jesus Cristo é o Verbo e a gente nem lê, às vezes passa semanas sem ler a palavra dentro de casa, ou deixa simplesmente aberta. Tem gente que deixa. E eu também já deixei muito tempo. Tem uma Bíblia minha que fica aberta. Só que a Bíblia ela tem que ser lida. É o nosso alimento, irmãos. A gente passa, às vezes a gente come o dia inteiro e não lê a Bíblia, que é o alimento espiritual. E como que a gente vai ficar firme? Aí a gente vai acabar que nem Davi. Davi conseguiu tudo com Deus. Conseguiu ser ungido a rei, conseguia vencer Golias, conseguiu vencer o urso, conseguia tocar e expulsar demônio do rei Saul, conseguia vencer guerra quando ele descansou. Ele descansou e aí ele parou de olhar para Deus e parou de olhar para a palavra e começou a olhar uma mulher tomando banho na frente, né, da janela dele. Uma mulher casada com um servo de Deus que estava na guerra. Enquanto o servo de Deus estava lá lutando, a mulher estava lá e Davi olhando. Se Davi lembrasse de Deus, se Davi lembrasse da palavra de Deus, se Davi tivesse orado, se tivesse focado em Deus, ele não teria cometido esse pecado. Mas ele não só cometeu o pecado de adultério com essa mulher casada com um servo de Deus, que ele ainda matou ele. Levou ele à morte, botou ele lá na frente de batalha lá para que ele morresse. E assim ele assumisse a Batseba, né? Então, irmãos, para a gente vencer a tentação, tem que ser através da palavra. Só que não tem como vencer a tentação, não tem como vencer o inimigo se a gente não lê a Bíblia. Se a gente não procurar aprender o que está escrito, se a gente não procurar meditar na palavra. E isso está escrito lá em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmãos, tem gente que vai para a igreja, faz votos, pagam valores exorbitantes para conseguir receber a bênção de Deus. Só que o segredo está nesse versículo aqui.
Só então, quando meditar na Bíblia de dia e de noite, quando a gente viver focado na palavra de Deus e ler a palavra de Deus, só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tem gente que quer prosperar, mas não quer ler a Bíblia. Tem gente que quer ser bem-sucedido, mas não pega a palavra nem uma vez por dia para ler. Nem um minuto. Às vezes não lê nem um versículo, um único versículo. A palavra que gera fé, a palavra é nosso alimento espiritual, a palavra que nos livra, que nos dá, que é o poder de Deus, que nos dá força para a gente passar por todas as situações que a gente enfrenta. E se a gente não tiver firme, irmãos, na palavra, como é que a gente vai passar? Tem gente que se desvia, irmãos. Tem gente que, por exemplo, assim, que não é que nem Jó, então acabam se desviando, acontece um problema na família, ele abandona Deus. Pô, por que o senhor fez isso, senhor? Por que o senhor deixou acontecer tal coisa? Não vou mais na igreja, aconteceu tal coisa comigo. Aí Jó perdeu 10 filhos, perdeu tudo que tinha e não abandonou Deus. O que aconteceu? Aí o primeiro versículo, bem-aventurado. Deus restituiu tudo para ele. Ele teve o dobro do que ele tinha antes. Só porque ele confirmou a fé, ele amou a Deus sobre todas as coisas, ele amou mais a Deus do que a família, amou mais a Deus do que os 10 filhos que morreram num dia só, amou mais a Deus do que toda a riqueza que ele tinha, amou mais a Deus do que a mulher que mandou ele já desistir de Deus. Deus deu o dobro do que ele tinha. Então, irmãos, se a gente ama a Deus de verdade, se a gente ama a Cristo de verdade, tem que guardar os mandamentos. Só que Cristo é o verbo. Então, se a gente ama a Cristo, a gente tem que ler a Bíblia. Se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que ler a Bíblia. Porque a fé vem da palavra. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não tem fé. E se a gente não tem fé, a gente não agrada a Deus. Entende, irmãos? Então, era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Eu espero que os irmãos tenham compreendido tanto quanto eu. Eu faço esse tipo de explicação aqui porque eu gosto de estudar a Bíblia. Então, eu vou aprendendo enquanto eu estou estudando para falar. Então, por isso que eu venho aqui explicar. E edifica a minha fé, e eu me sinto, tenho uma paz, eu fico com uma paz incrível, assim. Às vezes a gente tem uns pensamentos meio conturbados, mas quando eu estou estudando a Bíblia, vem uma paz, né? Então é a paz de Cristo que ele disse que ele nos daria. E eu desejo que Deus abençoe os irmãos, e fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.